Tudo bem, depois quando o Padre Ossi lá determina, documenta, não sei como é que funciona, depois na prática o Padre Ossi vai nos explicar, mas fica a impressão de que aquilo é apenas pro forma, é apenas para ter uma situação documental. Mas a rigor mesmo a união nunca foi reconhecida, porque não conseguiram nem exercer a atividade enquanto, né, enquanto casal, né? Sim, eu acho que dá pra gente até fazer um diferencial, porque crises, todos os casais têm crises. Então, a gente tem uma primeira fase do casamento, que é lindo, maravilhoso, que é a fase de enamoramento, mas que depois de um certo tempo as pessoas vão percebendo as diferenças entre elas. Então é comum começarem as crises aí. E essas crises, elas têm a ver com a questão de poder. Porque hoje, mulher e homem são diferentes. A mulher hoje tem muito poder em casa também, ela acaba tomando decisões, e o homem está mais sensível também. Então o homem baixou um pouquinho no seu poder, a mulher começou a assumir, mas no final das contas, o que gera muita crise assim, é a questão do reconhecimento para o homem e para a mulher ser protegida. Então crises assim existem, mas a questão da nulidade não é essa crise normal, evolutiva do casamento. É que realmente, às vezes a gente percebe que nos casos que eu venho participando como perito, é que as pessoas casam com 16 anos, se casam muito cedo, única e exclusivamente assim, por um motivo, às vezes, assim, de gravidez, pressão de família, e a pessoa onipotente, porque na adolescência a gente tem uma fase, aos 16 anos, que a gente chama de onipotência juvenil. Então a pessoa acha que vai ser fácil, o casamento é para ser gratificado, e a gente percebe hoje mesmo na sociedade as pessoas contraindo casamento como se estivessem adquirindo uma mercadoria que devesse lhe dar, sim, gratificação, satisfação. Ah, é? Se fosse um produto ali, adquirindo um produto. O duro é a hora de descartar, falar agora, não me serve mais. Porque as pessoas estão querendo só serem gratificadas. São vidas, são seres humanos, são seres material humanos. qualquer. Então não se trata de uma crise assim dessa, assim, mas sim quando a pessoa realmente existe uma dificuldade, uma doença mental muito grave que não permitia que a pessoa tomasse aquela decisão, recebesse daí a comunhão. Padre Ossi, é complicado, mas enfim, a gente vai perguntando aqui. Não significa que o casal lhe procure, ou um ou outro, né, um integrante do casal lhe procure e vá acontecer a nulidade. Tem todo um estudo, uma avaliação. E depois o senhor, na condição de presidente, é o senhor que vai definir se está nulo ou não? Ou necessariamente, a partir do momento que se inicia um processo, lá no final, culmina com a nulidade? Nem sempre, quando uma das partes do matrimônio pede a nulidade é concedida, porque através da evolução do processo, da oitiva das partes, das testemunhas, de documentos de avaliação psicológica, nem sempre se configura uma nulidade. A gente percebe... Aí que eu quero que o senhor dê uma segurada aqui. Quando o senhor fala assim, oitivas, documentos, eu quero saber o que o senhor tem em mãos para que lá na frente essa decisão seja feita de uma maneira racional, convicta e justa, acima de tudo, tá bom? Vamos criar um suspense aqui, né? Vamos sair para um rápido intervalo, depois o senhor vai continuar falando exatamente a respeito Vamos falar disso. assim. Quero agradecer a sua companhia, quero dizer que hoje aqui conosco, carinhosamente, Padre João Ossi, nosso querido Munhoz, foi muito bem da outra vez que a gente abordou aqui também uma série de assuntos envolvendo terapia de casais, a condição de psicólogo que ele tem, que é um dos mais renomados que nós temos na cidade de Sorocaba, embora ele more em Araçoiaba, é isso? Mora na divisa. Mora na divisa. Mas atende Sorocaba, atende Araçoiaba, atende toda a região, né? Enfim, então a gente vai falar muito disso daqui a pouquinho na sequência do nosso programa. Só lembrete, novamente a gente repassa isso para vocês assinantes. A partir desse domingo, você entra lá no portal, né, jornalipanema.com.br. Aparece o link lá, IPAN TV, com N no final, IPAN TV. Ali você acessa a painel familiar e vai acompanhar, né, tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui hoje, em particular, nosso querido Padre Ossi, nosso Munhoz aqui, a gente está falando muito a respeito de nulidade matrimonial. Estamos falando sobre nulidade matrimonial, por isso que nós temos dois convidados aqui,
extremamente, né, bacanas, né, que participam com a gente, atenderam aqui a nossa solicitação, pediram do Padre Tadeu Rocha Moraes. Então está com a gente hoje aqui Padre João Morse, estava dando uma olhada aqui, vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico. Tem essa questão da província eclesiástica e o Padre João Morse já nos explica, né? Pelo que eu entendi aqui, a responsabilidade não recai apenas na cidade de Sorocaba. Boa parte aqui da nossa região, a gente já vai saber quantas cidades envolvidas, né, por conta dessa atribuição, então, do Tribunal Eclesiástico. E o nosso querido Ayrton Tadeu Barros Munhoz, doutor Ayrton, está aqui conosco, psicólogo clínico, formado pela Unesp, doutor e mestre em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Olha que bacana. Terapeuta de casais, psicólogo do Tribunal Eclesiástico de Sorocaba e professor titular do curso de Psicologia da Unip Sorocaba e Uniso Sorocaba também. E olha, fantástica aquela pessoa que consegue fazer as escolhas corretas e determinar, né, administrar bem o seu tempo aí. Padre João Morse, hoje quando a gente fala em fórum, juiz, advogado, tudo isso, né, tribunal, tudo isso remete à nossa justiça comum aí, né? Quando se fala em tribunal eclesiástico, é mais ou menos a mesma situação? A gente estava falando no bloco anterior, quem é que define, quando é que aquela nulidade realmente acaba se constituindo? É apenas o senhor que toma essa decisão? Quantas pessoas participam de uma sessão? O casal está ali presente, é só um integrante? Como é que é isso, na verdade? Na prática, como é que funciona para que as pessoas entendam? Na prática, dizendo-se muito resumidamente, podemos dizer como é que se começa um processo Sim. de declaração de nulidade. A primeira coisa que nós fazemos, nós pedimos que aquela parte interessada, que está desejando que a igreja verifique se realmente entre ela e o ex-esposo ou ex-esposa houve ou não um matrimônio, a gente faz uma conversa preliminar com a pessoa. Quem procura mais, o homem ou a mulher? É indiferente. Indiferente. Não tem a proporcionalidade é idêntica, né, quase, praticamente. Então, essa conversa inicial, a gente pede que conte um pouco a história, como é que foi o namoro, o noivado, de modo especial, a vida de casado, para a gente avaliar um pouquinho. É o presidente que faz essa abordagem? Normalmente é o presidente que a gente faz isso, né, para ver se realmente tem a possibilidade de iniciar um processo. Evidentemente que não é nenhum julgamento que nós fazemos, mas é uma conversa para ver se tem aquilo que nós dizemos no jargão jurídico, né, bonus fumus iuris, né, o bom fumo do direito, né, a boa possibilidade de que se há realmente a possibilidade de começar uma nulidade matrimonial. São termos jurídicos, não se trata de nome feio. Não é nome feio, não. Então depois a gente pede que a pessoa faça um histórico da vida dela, desde o namoro até a separação, porque é a partir desses dados que nós começamos o processo. Transformamos esses dados históricos num pedido inicial, né? Depois, feito esse pedido inicial, nós citamos a outra parte interessada no matrimônio, para que dizemos, olha, o seu marido ou sua ex-esposa está pedindo a nulidade, então pedimos que o senhor venha participar do tribunal também, respondendo, né, mostrando o seu lado também sobre o casamento, sobre a sua vida matrimonial. Muita gente... Não quero lhe atrapalhar, é que na medida que o senhor vai colocando, e aí eu vou imaginando dúvidas aqui por parte de quem nos acompanha, né, e aí eu vou fazendo aqui, né, me perdoe, às vezes eu atropelo um pouquinho, mas sou completo o raciocínio daqui a pouquinho. Mas é assim, não tem nada a ver com o civil? Não tem nada a ver com o civil, a igreja simplesmente vai declarar se houve entre ela e o ex-marido ou a ex-esposa o sacramento do matrimônio. Tá. Não envolve a questão civil. A preocupação é só religiosa, canônica, só isso. Única e exclusivamente religiosa. Tá. Estamos no processo lá. No processo. Então depois, citada a parte, ela poderá vir responder, participar ou não. Depois vem a chamada parte, vamos dizer assim, de instrução. O que é instrução? A gente chama as partes em dias diferentes, horas diferentes, para fazer um depoimento no tribunal. Contar a história, tem as perguntas, etc., que nós fazemos. Tem testemunhas, né? A parte testemunhal, pessoas que conheceram o casal, que conviveram com eles, que contam como é que foi o namoro, o noivado, para que a gente vá formando, né, um juízo a respeito da vida do casal. Como podemos muitas vezes, fazemos muitas vezes também, uma perícia psicológica, uma prova pericial. É um encaminhamento. Um encaminhamento que nós mandamos para o tribunal, para o psicólogo, né, ou mesmo o psiquiatra, se for o caso, para ele avaliar
o casal psicologicamente, né? Como é que ele julga a vida pré-matrimonial do casal, se tinha maturidade ou não tinha maturidade, se tinha algum problema psíquico ou não tinha. E aí ele faz tipo de um relatório, ele entrega, é mais ou menos isso? Sim, o efeito. Tem mais subsídios para a decisão? Sim, tem mais subsídios, né? Foi por escrito. Entendi. Então, no conjunto dessas provas feitas, inclusive a participação do psicólogo é importantíssima, Entendi. que avalia a parte psicológica da pessoa, de suma importância. A partir disso, o que nós temos? Nós temos, então, uma visão, né, de toda a vida matrimonial do casal, né? Então, a partir daí, o tribunal é formado não é só por mim, juiz, né? Mas são 3 juízes, é um corpo de juízes que depois nos reunimos e discutimos a causa. 3 para que tenha 2-1. 2-1 para que nunca haja... Tem empate. Empate, tem que ter uma decisão, ou a favor ou contra. Voto de Minerva. É voto de Minerva, né? Tem isso também. Não tem voto de Minerva aí. É a favor ou é contra, né? Entendi. E um outro importante elemento que participa do processo é o chamado defensor do vínculo. O defensor do vínculo, o papel dele em todo o processo é mostrar, né, mostrar dados e que como realmente... se fosse o advogado? É como se fosse o advogado que defende o vínculo sempre. Um defende o vínculo, mas não tem aquele que defende a desvinculação. Também tem, pode ter também a presença do advogado, faz parte... Mas acaba virando um debate ali? Como é que é isso? Não tem esse debate, porque é tudo feito, vamos dizer assim, formalmente, através, né, das instruções, dos depoimentos. Depois feito isso, a gente, entre os juízes, discutimos, né? Claro que toda a parte de defesa o advogado pode fazer, o defensor do vínculo também o faz. Agora, na reunião da última para se decidir, são os 3 juízes que, tendo o conspecto todo do processo, então eles vão tomar a decisão. Padre Ossi, então é assim, se a iniciativa partiu da mulher, ela pode ter chamado de advogado aqui, alguém defendendo aquela decisão dela, o desejo. Aliás, desde o início, ela pode começar o processo, o pedido inicial que nós chamamos, a petição inicial que nós chamamos através do advogado. Agora, o advogado, evidentemente, tem que ser o advogado que tenha conhecimentos do direito canônico, né? Então, não pode ser um advogado público. Então, normalmente, o tribunal... Tem essa especialidade, é isso? Especialidade que tem conhecimento. Da mesma forma que aquele que não quer a nulidade, vamos pegar o marido no caso, né? O homem, ele também pode ter intenção. Pode se defender. Há muitos casos em que a parte demandada, que nós chamamos, que é o né, ela não quer, eu acho que o meu casamento foi válido, houve perfeitamente. Então, ele mostra a visão dele, a parte dele, para que a gente avalie. Isso é de suma importância. Bom, depois a gente quer saber a demanda, tá bom? Quantos processos, na verdade, enfim, quantos julgamentos, daqui a pouquinho. Pelo que eu entendi, Ayrton, na colocação do Padre Ossi, você fica na dependência deste encaminhamento do presidente ou dos demais juízes, ou caso o casal tenha a iniciativa de lhe procurar, ou um ou outro, você já começa a desenvolver esse tipo de trabalho. Eu não estou tirando a questão da sua atividade particular. Eu digo aqui enquanto integrante, enquanto membro do eclesiástico aqui. Olha, é um trabalho bastante extenso. Que quando eu chego, o tempo depois, viu, Padre Ossi? Porque a gente dá demanda e quanto tempo leva isso? Porque se eu for um monte de coisa, dá a impressão que meses, né? Mas enfim, daqui a pouquinho. Então chega para mim um prontuário. Nesse prontuário, então colheram várias entrevistas. Então tem alguns juízes, né, que colocam as perguntas iniciais. Então são várias entrevistas. Audiências? Várias entrevistas com pessoas da família, com o sogro, às vezes com o irmão, com filhos até, já teve caso assim, de filho dar depoimento.